Oiê, tudo bem? Venho por meio neste lindo dia de sol, falar hoje sobre Irlanda. Quanto custa e quais documentos são necessários? Então vamos lá, para início de conversa, como eu costumo falar em todos os vídeos, tudo depende do seu objetivo. O seu objetivo vai influenciar diretamente no custo da sua viagem, também nos documentos que você vai precisar. Os objetivos podem ser vários diferentes, por exemplo, pode querer fazer um intercâmbio, você pode querer fazer uma viagem de estudo e trabalho, você pode querer fazer somente turismo, ou você pode querer, por exemplo, imigrar para morar na Europa, tudo depende. E seu objetivo também vai influenciar no tipo de visto que você vai ter, porque, por exemplo, se você vier para a Europa com o visto de trabalho, você vai ter o visto de Stamp 1. Com o Stamp 1 você vai precisar de alguns documentos específicos. Com o Stamp 2, por exemplo, vai vir com o visto de estudante, com direito a você trabalhar 20 horas por semana e estudar também. Você pode também vir como europeu ou se tornar europeu, de duas formas diferentes. A primeira é conseguir o seu próprio passaporte por meio de algum tipo de cidadania, ou você pode também casar com algum europeu e você adquire o Stamp 4, é o 4. Você adquire a cidadania europeia por meio do seu parceiro ou parceira, beleza? Vou começando falando da documentação necessária para você vir para a Irlandinha de Mel. Então a maioria das pessoas que vem para cá, eles têm o visto Stamp 2, mas vou falar de uma forma mais geral para tentar pegar a galera toda, beleza? Então quando você vem para cá, você precisa de uma série de documentos. Por quê? Porque o visto ele é feito aqui na Europa, porque todos os brasileiros eles têm direito a ficar 3 meses como turista. Se você vier para cá e quiser ficar 3 meses, você não necessita de visto. Você só pelo fato de ser brasileiro tem direito de vir e ficar aqui no máximo 3 meses. Então por isso que o visto é feito aqui. Muita gente pensa, ah não, o visto é feito no Brasil. Não, negativo. O visto é feito aqui. O visto dos Estados Unidos, do Canadá é feito no Brasil. O visto da Europa é feito aqui. Quando você vem para a Europa, tendo em vista que o visto é feito aqui, você precisa apresentar uma série de documentos na imigração a partir do momento em que você entra no país. Vai anotando aí, caneta e papel na mão. Pega o papel aí. Quando você pega o papel, quando voltar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e sentar o dedo no like. Beleza, vamos lá então. O primeiro documento deles é o comprovante de moradia. Então quando você vem pra cá, você tem que ter alguma acomodação pra você ficar, beleza? O governo tem que saber que você não vai virar homeless, você não vai virar mendigo, não vai ficar na rua pedindo comida, não é mesmo? Então você tem que ter um comprovante de acomodação. Isso vai depender do jeito que você vai vir. Se você vai vir, por exemplo, por agência, se você vai vir direto com a escola, se você vai vir com uma carta convite, se você vai vir porque você é europeu, enfim. Você tem que ter uma acomodação para provar para o governo que você não vai virar homeless, beleza? O segundo documento é o seguro-saúde. O seguro-saúde ele é obrigatório, ele é governamental. E isso é primordial para a sua viagem. Normalmente quando você vem por agência, a agência agiliza isso para você. Por isso que eu indico você fazer a sua viagem por agência, se você não tiver experiência em viagens internacionais. O terceiro documento é o comprovante financeiro. Depende do tipo de objetivo também que você vai ter. Se você vier, por exemplo, como estudante, você tem que comprovar para o governo que você tem no mínimo 3.000 euros na sua conta. A conta que eles fazem é a seguinte: eles especulam, por exemplo, quando você vai vir como visto de estudante, você vai ficar aqui 6 meses como estudante e 2 meses de férias. Então eles calculam esses 6 meses, botam um valor aproximado de 500 euros por mês, caso você não trabalhe. Então esses 3.000 euros, em tese, eles vão te abarcar para que você não vire homeless, para que você não passe necessidade no país. Tem que comprovar que você tem esses 3.000 euros em conta, paradinhos lá, reservados como se fosse uma reserva de emergência, para que você possa utilizar caso precise. Porém, se você for, por exemplo, universitário, a comprovação financeira é um pouco maior, é de 7.000 euros, porque a sua necessidade, o seu objetivo é diferente. Como eu falei inicialmente, defina seu objetivo para depois você ver quais são os documentos e os custos que você vai ter na sua viagem. Quarto documento é a passagem de ida e volta. É primordial para sua viagem, porque a imigração precisa ver que você tem interesse de voltar para o seu país, mesmo não tendo. E é bom também porque você consegue passagem mais barata, por conta desses dois fatores.
O quinto documento é o passaporte válido por no mínimo 6 meses. Antes de vir, verifica a validade do seu passaporte, se ele vai vencer por agora ou não. Mesmo que ele for europeu, verifica a validade do seu passaporte sempre, beleza? Se porventura você vier com o objetivo de estudar, tenha o sexto documento, o comprovante de matrícula que você precisa apresentar para a imigração, certo? Se você vier, por exemplo, por escola de idiomas, ou uma universidade, ou um curso, ou seja lá o que for que você for estudar, tenha um comprovante de matrícula, só falando, ó, Felipe vai estudar aqui na escola, beleza, deixa o menino entrar que ele vai ser feliz. Ele vai estudar por tantas semanas, o curso dele está totalmente pago, pode deixar vir. Então é mais ou menos isso que vai estar escrito na sua cartinha de comprovante de matrícula. Aqui tá fully paid, que você pagou completamente para você vir para cá. Você tem que estar tudo quitado, a carta de matrícula liberada para você vir. Pode vir, bebê, pode ser feliz. E o último documento, que nem sempre é pedido, mas que você pode deixar reservado também, são as informações de contato. Se, por exemplo, a imigração quiser te contactar por algum motivo, eles podem fazer isso, ou também se você quiser informar o contato da agência, para se a imigração quiser ligar lá na hora para confirmar a veracidade dos fatos, também é interessante colocar. E agora, aquela pergunta que não quer calar: quanto custa eu fazer uma viagem dessa? Como eu falei no início, depende, então tudo depende do seu objetivo. Vamos lá, vou colocar alguns fatores aqui que são primordiais para você colocar na ponta do lápis, que vão influenciar diretamente no custo da sua viagem. Primeiro fator, se você vem por agência ou não. Isso vai influenciar porque, querendo ou não, a agência vai separar uma parte para ela pegar. A agência vai disponibilizar para você o serviço de consultoria, querendo ou não, ela tem uma parte. Por mais que ela te ajude, mas ela tem uma parte. É bom e é ruim, mas em questão de custo você tem que separar isso. Outra questão é a escola. Por exemplo, se você vai vir para estudar, você tem que ver qual é a escola que você vai estudar. Se você vai estudar numa escola, por exemplo, Premium, são as mais caras, Smart e Medium, alguma coisa nesse sentido. São as da escola mais cara até a escola mais barata. A escola mais cara, com certeza, é a escola que tem um nível de ensino maior, professores mais qualificados, quantidade de brasileiros inferior em relação às outras. Observe isso, que a depender do seu objetivo é válido, por exemplo, você começar com a escola um pouco mais cara e quando você for fazer a renovação, por exemplo, você renovar com a escola um pouco mais barata. E foi exatamente isso que eu fiz, por exemplo. Outro fator também muito importante é quanto tempo você vai ficar na primeira acomodação. Normalmente a primeira acomodação é muito cara, porque normalmente você vem, por exemplo, com uma agência ou com escola. No início você despende uma enorme quantidade de dinheiro porque você ainda não tem aquela estabilidade, você não está adequado 100% para a rotina, você está gastando, você às vezes nem está trabalhando ainda, você só tem gastos. Outro fator também é a passagem aérea, se você consegue pegar ela na promoção ou não, e também depende do período do ano que você vem para a Europa. Outro fator também é se você vai começar a trabalhar logo ou não. Quanto antes você começa a trabalhar, antes você para de gastar em reais para começar a juntar e gastar em euros, que fica muito mais fácil a sua rotina dessa forma. E o último e não menos importante tópico é o custo e qualidade de vida. E isso é muito importante porque é muito relativo. Algumas pessoas, eles têm um custo de vida muito alto, eles gastam muito para poder se sentirem satisfeitos, necessitados. Tem gente que não é assim, tem gente que não precisa gastar muito para se sentir feliz, para se sentir satisfeito. Por exemplo, eu com muito pouco, eu consigo me satisfazer bastante. Isso depende do seu objetivo. Agora, para não te deixar sem alguns valores, eu posso colocar aqui para você uma média mais ou menos de gasto. Normalmente uma pessoa, quando vem para cá com o objetivo de estudo e trabalho, que é a maioria das pessoas, a média de gasto delas fica em torno de 20 a 50 mil reais. Para você ver que é uma média absurdamente longe uma da outra. Mas, como eu falei, tudo depende de uma série de fatores que você tem que colocar na ponta do lápis para ver se você vai gastar muito ou pouco e se isso é válido para seu objetivo ou não, beleza? Se isso fez sentido para você, anote isso, que isso vai te ajudar bastante. E muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Até amanhã.